Então, vamos resolver o primeiro exercício que eu passei no meu perfil do Instagram, certo? É um exercício que eu gostei bastante, é um exercício sobre movimento uniforme. Eu gostei bastante porque ele não é um exercício difícil na resolução, só que ele tem que ter uma interpretação bastante peculiar de como resolver ele, porque dependendo dos caminhos que você utiliza, você não consegue chegar na resposta, beleza? Vamos lá. Dois trens movem-se nos mesmos trilhos, ambos a 45 quilômetros por hora, em sentidos opostos, como representa a figura. No instante t igual a zero, correspondente à situação da figura, uma supermosca passa a voar em linha reta entre os trens, fazendo um vai e vem de um ao outro até ser esmagada. Admitindo que ela voe com velocidade de módulo constante e igual a 120 km por hora, determine a. O instante em que os trens colidem. B. A distância total percorrida pela supermosca desde t0 igual a zero até ser esmagada. O primeiro passo para a resolução do exercício é a gente conseguir interpretar o que ele está dizendo. Os dois trens estão em sentidos opostos, um em direção ao outro. Cada um com velocidade de 45 km por hora e eles estão distantes 90 km um do outro. Como que a gente vai fazer para resolver esse exercício? O primeiro passo que a gente tem que fazer é modelar essa situação para que a gente consiga não lidar com dois trens, mas com um trem só que represente o movimento de antes, certo? Como que a gente vai fazer isso e por que a gente tem que fazer isso? Porque os cálculos ficam mais fáceis. A gente pega uma situação similar, que as características do movimento são as mesmas, porque aí a gente só trabalha com um trem, em vez de ter que trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Beleza? E como é que a gente vai fazer essa modelagem? A gente pega um dos trens, coloca o referencial nele e adota nele como se ele tivesse parado, como se ele tivesse a 0 km por hora. O outro, o que a gente faz com ele? A gente soma as velocidades, porque como eles estão se aproximando, a velocidade de um em relação ao outro é igual à soma das velocidades. Cada um dos trens tem a impressão de que o outro está mais rápido, né? Então, a gente pega, a gente fixa como se tivesse parado, e o outro, a velocidade que a gente vai colocar para ele, vai ser igual à soma das velocidades, certo? E isso continuando numa distância de 90 km por hora. Lembrando, a gente faz essa modelagem para simplificar as contas. Apesar de não necessariamente ser o mesmo movimento, mas ele representa, ele tem as mesmas características do primeiro movimento. Então, agora a gente vai para a parte 2, que é a situação de colisão. Porque, como as características são as mesmas, eles vão se colidir no mesmo tempo. Então, segundo, situação de colisão. A variação do espaço é 90 km, como a velocidade de um dos trens é zero e a outra velocidade do outro trem é 90 km por hora, para eles se colidirem, basta que o outro trem de 90 km por hora percorra todo esse espaço de 90 km. Então, a gente tem a variação do espaço de 90 km e a velocidade de 90 km por hora. Para descobrir qual que é o tempo que ele vai demorar para percorrer essa distância, a gente usa a equação horária do espaço para movimento uniforme, que é S igual a S0 mais VT. Eu já coloquei o ΔS como sendo S menos S0. Então fica ΔS igual a VT. ΔS é 90, velocidade é 90. Jogando na equação a gente consegue achar que o tempo para eles se colidirem é de 1 hora. Lembrando que nessa letra A a gente não precisa considerar a questão da mosca. Por quê? Porque é só relação entre os trens. A gente vai precisar dessa relação que a gente construiu, dessa modelagem, desse tempo de colisão, para a gente ir para a mosca. Beleza? Tem muitos exercícios que você precisa fazer a mesma analogia, o mesmo modelo de resolução para conseguir fazer o exercício. Então, esse exercício é bom porque ele te mostra o passo a passo do que você precisa fazer para chegar na resposta final da letra B. Na letra B, agora já tratando da supermosca, a gente tem que interpretar
qual que é essa situação da super mosca. Em t igual a 0, a mosca sairia do primeiro trem e começaria o seu movimento em direção ao segundo trem. Aí, o segundo trem teria um deslocamento e nesse caminho eles se encontrariam, a mosca bateria no segundo trem, mudaria o sentido, voltaria e ficaria fazendo esse movimento de vai e vem, né? Vai para um trem, encontra no meio do caminho, bate, volta, encontra no meio do caminho, bate, volta e vai fazendo esse movimento. Então, o que a gente tem que identificar? Qual que é a principal característica desse movimento da mosca? A principal característica é que esse movimento é constante. A velocidade, apesar de mudar o sentido, ela não vai mudar, né? Em valor, em módulo. Então, a característica principal é essa, que o movimento ele não vai mudar o valor do movimento. Então, como que eu vou fazer para saber essa distância? Sabendo que toda vez essa distância vai diminuindo, né? Quais são as informações que a gente tem? A velocidade da mosca vai permanecer 120 km por hora. Só que ela vai percorrer esse caminho durante um tempo, né? Que é o tempo que é até os trens se colidirem. E os trens vão se colidir após 1 hora, igual a gente calculou na letra A. Então, para saber qual que foi essa variação de deslocamento nesses movimentos de vai e vem da mosca, é só saber que a velocidade que ela vai percorrer todo esse comprimento que a gente quer achar é de 120 km por hora. E que esse movimento vai continuar percorrendo até os trens se colidirem. Então, a variação do tempo que esse movimento acontece é de 1 hora. Então, jogando na fórmula da equação horária da posição, a gente tem que o deslocamento que ele vai ter nesse movimento vai ser de 120 km. Eu gostei bastante desse exercício, porque ele não é um exercício difícil de resolver, igual eu falei para vocês, só que ele é um exercício que você tem que pensar um pouquinho, porque se você pegar um caminho errado, uma interpretação errada, você não vai conseguir achar uma resolução que você chegue numa resposta final, certo? Foi o primeiro exercício de uma série de exercícios que eu vou postar semanalmente, valendo um Pix, para estimular o estudo de vocês, estimular um pouco a competitividade e deixar tudo um pouco mais divertido. Se você não me segue no Instagram, você já me segue lá, o arroba eu vou deixar aí na tela, beleza? Eu vou postar toda semana um desafio sobre algum exercício de algum conteúdo. Toda semana eu estou postando um mapa mental e eu vou postar depois um desafio sobre o conteúdo desse mapa mental. Beleza? Valeu!